Você vai ser abençoado com mais uma mensagem impactante da parte de Deus para o seu coração. Então já deixa o teu like e compartilha essa mensagem e comenta aqui. Existe um sininho aqui que você deve apertar para você estar sempre informado e atualizado a respeito das mensagens que nós colocamos no nosso canal. No mês de outubro é o mês que nós iniciamos a primavera e nós temos um desconto extraordinário e imperdível para você que quer fazer os cursos da nossa plataforma cursos.pastorlobo.com. Então digita a palavra Primavera Êxodos, tudo junto, e você vai aproveitar os descontos, que você vai ser abençoado na nossa plataforma de ensino à distância. Deus te abençoe. Oi, gente, boa noite, graça e paz. Nós estamos trabalhando no livro do Apocalipse. Nós entramos hoje na sexta mensagem e vamos tratar de uma igreja inabalável e do poder de Deus para honrar aqueles que são fiéis e perseverantes. Já falamos da igreja de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira, de Pérgamo, já falamos da igreja de Sardes, e hoje é dia de falar da igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, esse nome Filadélfia significa o amor fraternal, é isso que significa Filadélfia. Quem constrói a cidade, na verdade, é o rei de Pérgamo, que era irmão do rei de Filadélfia, e essa cidade tem uma característica muito interessante, também fica assim, muito próximo àquilo que a gente vê de frente ali, que é a ilha de Patmos, aonde o apóstolo João foi exilado, foi banido, e ali ele teve a revelação do livro do Apocalipse. Nós temos tratado sobre isso. Apocalipse significa revelação, não significa fim do mundo. O Apocalipse é a maneira como Deus nos prepara, como Deus nos dá esperança do seu retorno, da sua volta, da bênção daqueles que são perseverantes, de juízo para aqueles que não servem ao Senhor, que blasfemam do nome de Deus, que ignoram a santidade de Deus e que rejeitam a Jesus Cristo. A igreja de Filadélfia, ela é construída num vale, numa área muito segura, mas que no primeiro século da era cristã, ela sofreu um abalo sísmico, um terremoto, e ela foi completamente destruída. E, inclusive, as colunas de algumas construções, elas foram quebradas, e é por isso que Deus vai dizer para essa igreja: é aquele que perseverar, eu farei; aquele que vencer, eu farei como coluna no templo do meu Pai, e jamais será retirado. Ou seja, haverá uma garantia de vida eterna para aqueles que servem a Jesus. E diz assim, então, a Bíblia a respeito dessa igreja que é uma coluna da fé. Apocalipse 3, de 7 a 13, e ao anjo da igreja, que você sabe que é o pastor, o líder da igreja, que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo, como guardaste a palavra da minha paciência. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade de meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus fala. Deus, ele não está mudo. Deus, ele não está assim distante.
Deus, ele não está assim, ignorando a nossa vida, ele fala, o Espírito de Deus, ele fala conosco. O Espírito de Deus tem uma maneira muito suave de comunicar, ele não é um invasor, como é o espírito imundo, mas ele bate a porta. O Espírito de Deus é um cavalheiro, e ele, quando entra na minha vida, na tua vida, ele fala com a gente, ele nos conduz na verdade. O Espírito de Deus está falando para uma igreja aqui, que está sofrendo por causa da sua pequenez e da sua fraqueza. Eu sei que você é fraco. Essa visão que Deus tem da igreja, a maneira como ele percebe a igreja, não fique imaginando que Deus não vê, porque Deus vê. Tem muita gente que se inclina só para trabalhar, tem muita gente que se inclina só para adorar, tem muita gente que não vive equilíbrio, e Deus vai pegando as igrejas e vai dizer: eu conheço as tuas obras. E a igreja de Filadélfia, junto com a igreja de Esmirna, são as únicas que só recebem elogios. Mas essa igreja aqui é fantástica. A igreja de Filadélfia é uma igreja que experimenta o amor de Deus. Ele diz assim: todo mundo vai saber que eu te amo. Interessante que não é uma igreja grande, interessante que não é uma igreja rica, interessante que não é uma igreja forte, mas é uma igreja que tem portas abertas para a gente aprender que é o Senhor. As armas das nossas milícias, segundo aos Coríntios, capítulo 10, verso 3 a 5, diz que as armas da nossa guerra não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. É interessante como é que Deus, ele usa o fraco para vencer o forte. Deus usa o Moisés para desbaratar todo o exército de Faraó. Então existe aqui uma realidade bíblica muito interessante, quando o salmista diz: uns confiam em carros e cavalos, mas nós faremos menção do nome poderoso do Senhor, porque dele é a guerra, porque o Senhor é aquele que vence. É interessante como é que, quando Deus diz: sai da frente que eu vou resolver o problema, esse Deus, ele não precisa do braço humano, da força humana, da inteligência humana, da capacidade humana, da criação humana. É ele que resolve. E é isso que ele está dizendo para essa igreja aqui. Olha, eu tenho uma chave, a chave de Davi. Eu abro portas que ninguém fecha, e eu fecho portas que ninguém abre. O convite de Deus é para que a igreja que persevera, que guarda o seu nome, fique firme para que não perca a sua coroa. A ideia aqui é: você está indo tão bem, e eu quero te falar, continue bem, porque você vai receber a marca da garantia eterna de que você vai para o céu. Interessante, gente. Quando a gente estuda o livro do Apocalipse hoje, na verdade, de 200 anos para cá, a doutrina do arrebatamento da igreja é uma doutrina aparentemente nova dentro do espaço de tempo que a igreja está estabelecida, que é há mais de 2000 anos. Então, de 200 anos para cá, começaram a se falar muito. Por exemplo, quando eu era mais jovem, e eu vi assim: então os muros de Jerusalém serão derrubados e a cidade vai ser invadida. Eu não entendia bem aquilo. Por quê? Porque só tem os muros da cidade velha. Hoje entra quem quiser. Então, quando Jesus está falando do tempo do fim, eu não consigo. Mas que muro? Hoje, quando você vai em Jerusalém e você anda ali 10 minutos ao sul, tem uma muralha enorme cercando a cidade de Belém. Ou seja, gente, e quando eu falo enorme, é enorme, gente, é intransponível. Pensa um muro alto que você não vai passar. E não é um muro de tijolinho, gente, não tem jeito de você passar ali. Então, quando a Bíblia diz que aqueles muros serão quebrados, aí você entende que a palavra profética está acontecendo. É interessante que quando a Bíblia vai dizer, tanto na carta de Paulo aos Tessalonicenses, quanto no livro do Apocalipse, que quando a igreja é levantada, ela é sacada, esse processo do arrebatamento, é o encontro da igreja com o Senhor Jesus no céu, é assim que a Bíblia diz: será no soar de trombeta, num piscar de olhos, a igreja vai ser levada e você não vai ser confundido. Por quê? Porque nós somos selados, existe um selo na minha vida, na sua vida. Quando você recebe Jesus, junto com Jesus, ele te dá um selo que é a presença do mundo espiritual, que vê
é a presença do Espírito Santo que o mundo espiritual vê. Então, eu estou aqui, eu estou vendo o pastor Renato comigo, eu estou vendo a igreja comigo, e eu não enxergo, mas o mundo espiritual enxerga. Esse selo você recebe, os demônios vêm, os anjos vêm, o mundo espiritual vê. Você repara que Deus, ele dá um selo, você é selado com o Espírito Santo da promessa. Satanás, ele quer colocar em você uma marca, é diferente. O selo é o sinal de que você está revestido com a garantia da herança eterna. A marca também é uma garantia de quê? De perdição eterna. E nós vamos falar sobre isso agora, em nome de Jesus. Existe em todas as cartas uma apresentação, e Jesus diz: escreve aquele que é santo e verdadeiro. Primeiro diz assim, aquele que é santo. Esse nome, em Isaías 6,3, e proclamavam uns aos outros, santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Isaías, ele vê então os céus abertos, e ali ele vê o Senhor assentado no alto, sublime trono, e os serafins são anjos que protegem a santidade de Deus, que chamam Deus de santo, 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 santo. Em Lucas, capítulo 1, verso 35, a Bíblia diz: perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Então, quando você pensar em Jesus, quando você imaginar Jesus, ele é chamado de santo por quê? Porque ele é absolutamente separado de qualquer pecado. O interessante é quando Jesus está celebrando a ceia, quando Jesus termina a ceia, ele fala o seguinte: aí vem Satanás, aquele que não tem parte comigo. Na verdade, quem está vindo, quem é? É Judas, mas Judas está possuído do espírito imundo. Repare só, tem muita gente que acha que uma manifestação do espírito imundo acontece com a pessoa babando, se jogando no chão, quebrando cadeira, se curvando, e também acontece. Só que Satanás ali, ele está dentro do Judas, usando ele, só que, preste atenção, ele não está manifestando tipicamente, ele vai lá para dar um beijo na face de Jesus. O que a gente enxerga na identidade de Jesus é que a santidade dele é uma marca de pureza. Diz aquele que é santo o que é verdadeiro. Aqui em Apocalipse 19, João também viu o céu aberto. Viu o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia como justiça. O interessante é que nos evangelhos, Jesus vem como Cordeiro, aquele que deveria ser sacrificado, aquele que deveria morrer, aquele que deveria sangrar, aquele que deveria derramar o sangue por meu favor e em teu favor. No livro do Apocalipse, que ele é leão, ele é um leão que guerreiro, ele é um cavaleiro que cavalga como vencedor. Aqui ele diz: eu sou a verdade. Presta atenção no que eu vou dizer. Sempre que nós falamos sobre guerra espiritual, há uma confusão. As pessoas imaginam que a guerra espiritual é uma luta entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo. Joga isso na lixeira. Isso não é verdade. A única luta que existe é uma luta entre a verdade e a mentira. O diabo é o pai da mentira, ele coloca medo nas pessoas, ele infantiliza o crente. Ele acusa, ele blasfema, ele coloca intimidações. Ai, pastor, não quero nem mexer com isso, querido. Não precisa ter medo. Ele só faz isso por quê? Porque ele é mentiroso, pai da mentira, e quando ele mente, fala do que ele é próprio. Agora, quando Jesus se apresenta, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 8,32, ele vai dizer mais: conhecereis a verdade os libertará. A única guerra que existe, está sabe onde? Dentro da mente, entre a verdade e a mentira. Eu tenho me esforçado para retirar um monte de mentiras dentro do coração
da igreja. Como a igreja é impregnada de mentiras, como o povo de Deus não conhece a verdade. São pastores que nunca leram a Bíblia inteira. São obreiros que vivem de fofocas gospel, que não conhecem a verdade, que ensinam a mentira. A Bíblia vai dizer, quando fala da igreja, eu tenho um contra ti que tolera Jezabel, e ela ensina bobagem dentro da igreja e você aceita. É gente despreparada, é gente sem o conselho do Senhor. Esse nome, eu sou a verdade, aquele que é verdadeiro, ele contrasta com quem? Com o problema que existia ali de uma perseguição à igreja da Filadélfia por uns judeus que eram mentirosos. Esse Deus, ele vai dizer, eu sou aquele que é o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, ou abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Esse termo chave é uma metáfora, é um símbolo de autoridade. A Bíblia usa pelo menos 3 símbolos de autoridade como metáfora. A primeira delas é a vara. A vara é o símbolo da autoridade do pai sobre o filho. Quando ele diz, não poupe a vara ao seu filho, ele não está dizendo para você ser um violento, um estúpido, um brutal, um agressivo. Não. Nós não devemos agredir crianças. Isso é um abuso. E hoje a pena para quem agride crianças. Porque tem muitos pais violentos que pensam que vão ensinar. Eu atendi esses dias uma jovem, ela estava num processo de automutilação, se cortava debaixo do braço, se cortava na barriga, se cortava perto do braço. Esses são sintomas. Ela não quer se matar. Ela está sim atraindo o espírito de morte, mas ela não quer se matar. Na verdade, ela quer matar a dor interna dela. Uma adolescente que passou por uma série de abusos, que passou uma série de violências, e então ela, como não conseguia lidar com isso, quando a pessoa se corta, o corpo é muito inteligente, ela libera, o corpo libera um anestésico, chamado endorfina. Então, como ela não sabia lidar com aquelas emoções que viviam na mente dela, ela se cortava, porque esse corte fazia esquecer a dor emocional. Só que o pai, em vez de trazer ela para perto, expulsou ela mais ainda. Porque quando viu que ela estava se autoflagelando, se automutilando, começou a bater e agredir ela. Então a mãe teve que tirar do pai, porque o pai queria fazer o bem pelo caminho mau. Ela já estava sofrendo, o pai estava trazendo mais peso sobre ela. Então, são situações de autoridade que você, quando a Bíblia fala de vara, não fala de violência, fala de quê? De limite. Por exemplo, quando a Bíblia fala de autoridade do governo, é Romanos 13, o governo é espada. Não é que o soldado está com uma espada, mas a espada é símbolo da autoridade, que coloca na minha vida e na sua vida limites protetores. E aqui a igreja recebe essa autoridade que é a chave. Ele fala, eu tenho a chave de Davi. Em Isaías 22, de 20 a 22, naquele dia convoquei meu servo Eliaquim, filho de Uquias, e o vestirei, convocarei meu servo Eliaquim, filho de Uquias, e o vestirei com o manto que pertencia a você, com o seu cinto revestirei da força, e a ele entregarei a autoridade que você exercia. Veja bem, entregarei a autoridade que você exercia. E será um pai para os habitantes de Jerusalém e para os moradores de Judá. Porém, sobre os ombros dele, a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. E o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Preste atenção nisso. Ele está chamando Eliaquim e está dando para Eliaquim uma autoridade. Ele chama a autoridade de chave, que abre portas e que ninguém fecha, e que fecha portas e ninguém abre. A autoridade, gente, é algo que é conquistado. Jesus conquistou a autoridade. Ele vai dizer para a gente, em Mateus capítulo 28, ele vai dizer, é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Quando ele ressuscita dos mortos, tem muita gente que não entende o texto da Bíblia que diz, por exemplo, quando Jesus ele fica 3 dias sepultado, a Bíblia diz que ele foi lá pregar para os mortos no chamado Hades, né?
Mas não é que ele foi pregar o evangelho, não foi isso, gente. Ele foi para dizer o seguinte: está vendo? Vocês, geração de Noé, que me rejeitaram como Deus, está aqui o Deus que veio aqui, se fez carne, habitou entre os seres humanos, vai vencer a morte. Ele foi para quê? Para apregoar que ele era o Senhor. É só isso. Jesus, quando ressuscita dos mortos, ele diz assim: ele tem a chave da morte e do inferno. Se você pegar Lucas capítulo 10, ele diz: eis que vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do mal. Em Mateus capítulo 16, Jesus diz o quê? Eis que vos dou a chave do reino dos céus, e as portas do inferno não prevalecerão. Ele está dizendo que eu tenho autoridade, você tem autoridade, no nome de Jesus, sobre o império das trevas, sobre o reino das trevas. E é por isso que quando você diz, em nome de Jesus, espírito imundo, eu te repreendo e sai, não tem jeito, ele tem que sair. Ele sai da tua casa, ele sai da tua vida, ele sai do teu corpo, ele leva embora essa enfermidade e a lixeira que está com ele. Só que nós, crentes, principalmente tradicionais, ortodoxos, largamos isso de lado e pregamos um evangelho meia boca, meia sola. Um evangelho que não fala toda a verdade. Por quê? Porque tem muita gente que tem medo de enfrentar o mundo espiritual, porque a sua própria vida está desautorizada. Então essa chave que Deus está dando para a igreja é uma chave que abre portas e que ninguém pode fechar. Ninguém. E que fecha também, que ninguém pode abrir. É por isso que Jesus diz, aquilo que você liga na terra é ligado no céu. Quando você diz, em nome de Jesus, está amarrado em nome de Jesus. Gente, ninguém solta ele. Ninguém solta. Porque existe uma voz de autoridade que é chamada, simbolizada metaforicamente como autoridade. Diz assim, Mateus 16, 19, eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, será ligado nos céus. E o que você desligar na terra, será desligado nos céus. Então, essa autoridade, ela combina, ela pega uma autoridade que você usa aqui na terra e ela atinge o mundo espiritual. Terceira questão é saber que Deus, ele conhece a gente. Não adianta querer mentir para os homens. Não adianta você ser um fariseu. Não adianta você se esconder atrás de título. Título não vale nada para Deus, nada. Não adianta você se esconder atrás de aparência que não vale nada para Deus. Deus sabe quem você é. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. 1 Coríntios 16, 8 e 9 diz: mas permanecerei em Éfeso até o Pentecostes, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. O que o apóstolo Paulo está falando na igreja de Corinto? Ele está dizendo o seguinte, que ele vai ficar mais um tempo na cidade de Éfeso, porque abriu uma oportunidade. Tem muita gente jogando essa oportunidade de Deus no lixo. Oportunidade de restaurar o casamento, oportunidade de permanecer no ministério, oportunidade de crescer na obra de Deus, oportunidade de pregar a tempo e fora de tempo. Em Colossenses 4,3, ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta, para que a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. O que ele está? Ele está preso, mas o que ele está dizendo? Eu quero uma porta para poder proclamar. Interessante que a quantidade de soldados, a quantidade de carcereiros, a quantidade de gente nas prisões que se converteram em Atos 16, o carcereiro se converte. O homem que guardava ele preso se converte. Há um terremoto, Paulo e Silas estão cantando na prisão. Aí, quando tem um terremoto, ele vai se matar, porque os bandidos, os chamados criminosos que serviam a Jesus, não eram criminosos, mas considerados pela lei romana, criminosos Paulo e Timóteo, ele pensou, esse povo fugiu. Ele ia se matar, ele não se mata não. Crê no Senhor Jesus, você é salvo, tu e tua casa, o carcereiro se converte e se torna testemunha. Então, o nosso Deus é um Deus que abre oportunidades para a gente. Abre oportunidade para a gente servir. E não precisa ser forte. Ele vai dizer, diga o fraco, eu sou forte. Sei que você tem pouca força, que você não precisa ser forte. Você precisa só ter a autoridade de Jesus. Você não precisa ser um homem, ou uma mulher, ou uma criança, ou um adolescente, que fisicamente e emocionalmente
seja forte. Não precisa nada disso. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. 2 Coríntios 12, 9. Ele está pedindo para que Deus tire um espinho da sua carne. Deus falou assim, não vou tirar não, você vai continuar fraquinho assim. Então essa fraqueza que você sente, talvez seja uma derrota que você chama de espinho na carne, é isso que faz você se tornar humilde, é isso que faz você se dobrar diante do Senhor e continuar clamando a Deus e buscando a Deus. É essa fraqueza que faz você ficar forte. Diga o fraco, eu sou forte. Gente, quando você não é nada, Deus é tudo. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Por que você acha que é no jejum que Deus responde? Por que você acha? Porque o jejum enfraquece a carne. Por que você acha que, segundo Crônicas capítulo 20, Josafá venceu os 3 exércitos de Moabe, Amon e Seir? Por quê? Porque ele enfraqueceu a carne para dizer, Deus, eu não tenho força, eu não tenho estratégia, mas meus olhos estão no Senhor. Porque o jejum, ele atrai o poder de Deus quando eu sou fraco. Quando Jesus vai dizer, em Marcos 9, em Mateus 19, essa casta não sai senão por jejum e oração. Ele está dizendo o seguinte, você tem que deixar de ser o que você é. Você é muito cheio de si. Faço questão aqui de juntar a minha liderança uma vez por semana para a gente orar. Questão. Para pelo menos eles aprenderem a orar, para pelo menos eles se animarem a orar. Mas isso tem que ser algo todo dia na minha vida. Imagina eu, à frente do ministério pastoral, sem oração. Eu não sou ninguém. E a oração, ela é a humilhação que diz, eu não posso, porque eu sou fraco. Mas Deus é forte. Então diz, olha, quando você se acha fraco, é aí que eu vou operar. Enquanto você faz do teu jeito, você faz do teu jeito. Mas quando você me convida, aí eu trabalho em teu favor. Por quê? Porque as nossas armas não são força da carne. Eu sei que você não tem força. Joel 3, 9 e 10, proclame isto entre as nações, preparem-se para a guerra, despertem os guerreiros, todos os homens de guerra aproximem-se e ataquem, forjem seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Diga ao fraco, sou um guerreiro. Então você que está aí dizendo que você é pequenininho, que você, querido, é nessa tua pequenez, nessa tua humildade, é que você vence o mundo espiritual. Deus resiste ao soberbo. E o soberbo, gente, não é só aquele cara, o orgulhoso, é aquele que não pede ajuda para Deus, nunca. Ele não gosta de andar com Deus, ele não gosta de buscar a Deus, ele não gosta de servir a Deus, ele não gosta de orar. A oração dele, gente, você vê que é uma oração assim, parece um funcionário público. Ele não tem paixão na oração, ele não tem clamor, ele não tem intimidade com Deus, ele não chama Deus de Pai. Essa arma poderosa, ela só vira na minha vida poderosa de fato, quando a gente se enfraquece para buscar a nosso Deus. O testemunho da fidelidade, mas você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Lucas 12, de 8 e 9, Jesus diz, eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. É interessante que tem gente, primeira perseguição que ela tem na igreja, primeiro problema que tem na igreja, primeiro obstáculo na sua vida pessoal, primeira paixão, primeiro beijinho, está lá solitário na igreja, orando. Por isso que tem gente que eu não oro. Está lá, o sujeito está na igreja, está orando. Ai, pastor, eu quero casar, quero uma moça para mim. Primeira pessoa que aí vai namorar ímpio, vai namorar ímpia. Querido, olhe para mim. Deus está vendo. Daqui a pouco estão no motel, daqui a pouco estão fornicando. É esse nome que eu quero usar aqui.
Porque é esse nome que a Bíblia dá. E ele está pensando que isso não tem problema? Tem, querido. Tem. Você guardou a minha palavra e não negou meu nome, você está negando o nome do Senhor. Então, viver com Jesus não é brincadeira. Tem muita gente que nega Jesus diante dos homens. Tem muita gente que só é crente aqui, no domingo, na quarta-feira. Chega em casa, ele nega o nome de Jesus. Nega o nome de Jesus nas suas relações mais próximas de negócio. Gente que está roubando. Gente que está defraudando. Então, quando você enfrenta um problema, é que você vê realmente quem é o perseverante, quem não é. E essa igreja é perseverante. Eu acho que eu já contei aqui a história de um homem. Ele era um jovem que congregava conosco. Nesse tempo, eu congregava em São Paulo. E esse menino, ele tinha períodos que ele estava com a gente na igreja. Daqui a pouco ele desviava. Aí daqui a pouco ele voltava para a igreja. Daqui a pouco ele desviava. Ele tinha uma vida assim que era uma montanha russa, sobe e desce. Um dia ele se envolveu numa briga, numa confusão, e tomou um tiro. E ele ficou paraplégico. Então ele vinha para a igreja com a sua cadeira de roda, a gente não quer isso para ninguém. E ele sentava, ele ficou aquele ano inteiro, pensa o menino, um ano inteiro, todos os cultos, culto de oração, culto da palavra, culto de intercessão, culto de adoração, culto de domingo, ele estava em todos os cultos. Aí depois de um ano, ele veio falar comigo e com o meu pastor, o pastor Valmir na época. Pastor, ora por mim, porque agora eu estou pronto para ser curado. Agora eu não desvio mais. Sabe o que meu pastor falou para ele? Eu vou orar. Mas se eu fosse Deus, eu não responderia essa oração. Rapaz, aquele menino abre um olho desse tamanho. Por quê, pastor? Porque agora você está no centro da vontade de Deus. Porque enquanto você podia andar e não precisava dessa cadeira de roda, você vivia se metendo com o tráfico, com droga, em confusão. Agora você está do jeito que Deus quer você. Então tem muitas vezes, gente, que a bênção de Deus significa ser aleijado. E eu não estou falando isso desejando mal para ninguém não, querido. Mas Jacó, ele só toma um rumo na vida dele quando ele fica aleijado. Eu quero a bênção, eu quero a bênção, eu quero a bênção. Hoje tá bom, vou te dar. Tu toca na perna dele, ele manca pro resto da vida. Ele aprende a segurar no bordão. Ele aprende a confiar no Senhor e não na força do braço dele. Então, quando a gente fala sobre não negar a palavra, é vencer obstáculos. Tem gente dentro da igreja que é mais falso do que nota de 3. Já viu nota de 3 reais? De vez em quando, o pessoal pega e bota na internet a cara de um político com a nota de 3, de uma pessoa falsa com a nota de 3. Aqueles que são sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Quando Jesus fala sobre isso, ele fala em Mateus 7, cuidado com os falsos profetas, cuidado. Gente, Jesus está alertando a gente. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim dá frutos bons. Olha para a vida do profeta. Tem gente que está falsificando o evangelho. Tem gente que está falando uma coisa e vivendo outra. Tem gente que se levanta como profeta. Jesus está dizendo, é um falso, ele é um falsário. Você está entendendo isso? Então Jesus, ele está dentro da igreja, ele está vendo que a igreja é perfeita, mas ele fala o seguinte, existem alguns que te perseguem, eles dizem que são crentes e não são, eles são mentirosos. Na verdade, eles são filhos do diabo. Você sabia que o diabo tem filho? Tem. Pega João, capítulo 8, a partir do verso 42, Jesus vai dizer, vocês, tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Em Efésios, capítulo 2, a Bíblia diz que nós, antes de Cristo, éramos filhos da ira. O diabo, gente, tem filho, sim.
Então não vem com essa história de que todo mundo é filho de Deus, que não é. Para ser filho de Deus, você precisa nascer de Deus. Para você ser filho de Deus, você tem que nascer de novo da água e do Espírito. João 3 diz, aquele que não nascer da água e do Espírito, aquele que não nascer do alto, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Então, para você ser filho de Deus, que não basta você nascer do teu pai e da tua mãe. Aquele que nasce da carne é carne. Aquele que nasce do Espírito é Espírito. Então, para você ser filho de Deus, você precisa ter uma experiência com Jesus Cristo. Cuidado com os falsos. Mas lembre-se, Deus é inimigo dos nossos inimigos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Eu gosto muito de Isaías 60, 14. Os filhos dos seus opressores virão e se inclinarão diante de você. Todos os que os desprezam se curvarão aos seus pés e a chamarão cidade do Senhor, Sião do Santo de Israel. As pessoas que te humilham, preste atenção nisso, não se vingue deles. Deus é o teu vingador. A Bíblia diz, abençoai o que te amaldiçoe. Fale bem do que te fala mal. Cumprimente. Se você só cumprimenta o que você ama, que vantagem tem isso? Até os pecadores, os criminosos fazem isso. Então preste atenção, não faça o mal ou não devolva o mal com o mal. Romanos 12 diz que Deus é o teu vingador. Sabe o que é isso? É alguém que vai dar a resposta na medida certa. Ele está dizendo assim, eu vou fazer que eles venham e se prostrem diante dos teus pés. Ele fez isso com José. O único correto, o único certinho, o único que obedecia o pai, ele é vendido como escravo, ele é desprezado, tentaram pensar em matar ele, foi excluído da família, foi rejeitado. Deus fez aqueles 10, porque na época Benjamim não estava junto, ele fez com que aqueles 10 se prostrassem diante dele lá no Egito. Deus tem os caminhos dele, não precisa se vingar. Deus é teu vingador. Agora, se mantenha perseverante nas provas, visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança. Tiago 1, 2 e 4 diz, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, que se falte a você, que falte a vocês coisa alguma. Sabe o que a perseverança faz? Quando ele fala, tem alegria em passar pelas provas, as provas fazem a gente passar de ano. Você está aí no ensino médio, no ensino fundamental, na faculdade, você já fez faculdade, você só é aprovado se você passar na prova. E Deus não deixa a gente ficar repetindo a 5ª série do ensino fundamental do ministério espiritual. Porque tem crente que está aí 5, 10, 20, 30 anos na igreja e não cresce, não amadurece. Então quando ele diz, fique feliz, a Bíblia diz que haja motivo de grande alegria você passar por tribulações, porque essa tribulação vai dar para você força espiritual, musculatura espiritual, experiência espiritual. Davi, ele luta com o gigante, mas antes ele lutou com o urso. Ai meu Deus, eu estou aqui tão tranquilo, isso era a hora, está lá Jesus, cuidando das ovelhinhas, debaixo de um pé de fruta, de um pé de jabuticaba, de goiaba, eu sei lá, de tamareira. Aí de repente aparece o urso, o leão. Para que Deus permite isso? Para treinar a gente para o combate. Juízes capítulo 3 fala sobre isso. Estas são as nações que o Senhor deixou ficar para ensinar vocês a guerra. Salmo 101 diz, é o Senhor que as destra as minhas mãos para o combate e a minha mão e os meus braços para a guerra. Então, a perseverança na prova é que vai trazer recompensa. Jesus diz em Marcos capítulo 13, verso 13, todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A salvação, gente, vem de Jesus, mas você tem que perseverar nela. A Bíblia conta a história de um monte de gente que desviou. Ah, pastor, crente não perde salvação. Aquele que vem a mim, de forma alguma, o lançarei fora. Mas há um apelo para a gente ficar até o fim. Se você pegar a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 7, você vai ver aí 4 sujeitos que se desviaram. A Bíblia diz, Demas amou o presente século e foi embora.
Tito foi não sei para onde, Crescente foi para Galácia, para Dalmácia, Alexandre, o latoeiro, o ferreiro, me causou males. Você pensa o quê, querido? Que você pode desviar, ficar desviado, que você vai para o céu? Não, uma vez salvo, estou salvo para sempre. Gente, eu vou falar, a salvação de Deus é para todo mundo, mas tem muita gente jogando a salvação fora. Tem muita gente vivendo na iniquidade. Tem muita gente vivendo no pecado. Existe uma perseverança, uma recompensa da perseverança. Marcos 13:13 está dizendo, aquele que perseverar até o fim. Vou repetir, não são todos. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Por quê? Porque haverá um dia de acerto de contas. Sabe aquele dia, hoje é dia de pagar as contas. Ou seja, o boleto vai chegar. É isso que Deus está falando. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha, Mateus 25:4, Jesus está endossando aquilo que ele já falou, virei em breve. Você está pensando que o inferno é aqui na terra? Não é não, querido. Lá haverá pranto e ranger de dentes eternos. É isso que é o inferno. Então, Apocalipse 20:14-15, a morte e o inferno foram lançados para dentro do fogo, do lago de fogo. Esta é a segunda morte. E qualquer pessoa que não está escrita no livro da vida, presta atenção nisso, livro da vida, não está escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então eu quero deixar aqui muito claro uma coisa para você. O dia do Senhor vai vir. Jesus diz, eu virei como um ladrão na noite. Se o pai de família soubesse o dia que o ladrão viria, ele ficaria preparado. Então prepara, gente. Fica preparado. Porque o dia do Senhor é uma expressão que ela permeia toda a Escritura Sagrada. É um dia que Deus vai falar assim, basta. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Apocalipse 20:11-15, eu amo esse texto. Eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença a terra e o céu fugiram, e não se achou lugar para eles, e vi os mortos, grandes e pequenos, eu vou sublinhar isso, grandes e pequenos, em pé, diante de Deus, e os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, pelas coisas que estavam escritas nos livros. Olha o que eu vou falar, existe um registro, querido, esse registro daquilo que você faz, só pode ser apagado com quebrantamento, com arrependimento, com mudança de vida, com sangue do Cordeiro, senão não apaga. Não, no final Deus vai me tratar bem, eu sou melhor que meu vizinho. Deus não mandou você ser melhor do que o teu vizinho. Deus mandou você ser igual a Jesus. É diferente. O teu vizinho não é o teu padrão de comportamento, não. Pelo menos eu nunca matei ninguém. Pelo menos eu nunca roubei, nunca fiz o mal, querido. Isso não te dá acesso ao reino dos céus. O acesso à porta estreita é a aliança com Jesus Cristo. Jesus parte o pão. Jesus pega o cálice. É o pacto da nova aliança em meu sangue que é derramado por vocês. Então, é interessante que o dia do Senhor para a igreja de Sardes, está lá em Apocalipse 3:3, era um dia de angústia. Mas para a igreja da Filadélfia vai ser o quê? Um dia de alívio. Portanto, não se aparte de Jesus Cristo, retenha a tua coroa. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ele está falando de gente que estava perto e gente que se afasta. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Hebreus 3, de 12-14, está dizendo o seguinte, que tem gente que se afasta e tem gente que permanece. Essa permanência em Jesus, ela vai dar para a gente o quê?
uma garantia de eternidade. A Bíblia aqui vai encerrar falando ao vencedor. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Preste atenção nisso. Deus, ele está dizendo, essa igreja, ela sofreu, essa cidade de Filadélfia, um grande abalo sísmico, um grande terremoto, as colunas do templo quebraram, lá era um grande produtor de vinho, e essa cidade, eles adoravam a um espírito imundo chamado Baco, é daí que vem a expressão bacanal, são aquelas reuniões regadas a vinho, onde as pessoas se descontrolam e caem na imoralidade. Esse templo, a esse, entre aspas, Deus com letra minúscula, chamado Baco, ele foi arrasado por um terremoto e acabou. E Deus está dizendo, o que vencer, eu vou fazer dele o quê? Uma coluna. 1 Pedro capítulo 2 diz que nós somos pedras que edificam, que fazem parte de um grande edifício. Deus está falando o seguinte, que Deus vai colocar a gente como uma coluna, e nós jamais seremos abalados, jamais. Jamais seremos abalados, e não tem terremoto que nos tire. Então existe uma eternidade garantida. Outra coisa interessante para saber é que as colunas eram construídas em homenagem, em honra. Então, quando você queria honrar alguém, você construía uma coluna e gravava o nome da pessoa naquela coluna. Se você viaja por aí, por exemplo, em Paris, tem uma praça chamada Praça Vendôme, ali tem uma coluna, aquela coluna tem o nome de Napoleão, ela é feita com bronze dos canhões da artilharia austríaca, que foi tomado na batalha de Austerlitz. Então ali, ele levanta uma coluna em honra ao imperador, que na época era Napoleão. A Bíblia está dizendo que essa coluna cai, mas você vai ser honrado, você vai ter um nome gravado na tua vida, um nome que fica marcado na tua história, como honra de Deus a você, porque Deus te ama. Encerrando, ao vencedor, escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Apocalipse 21, 27 diz, nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Querido, teu lugar é no céu. Não se apaixone por esse mundo aqui. Aqui você pode querer conquistar um carro novo, uma casa, conquistar o coração de uma moça ou de um rapaz. Você pode querer conquistar um lugar na tua empresa, uma vitória nos teus negócios, uma conta bancária cheia de dinheiro, uma viagem especial, um tempo de paz. Escute o que eu vou dizer. O teu lugar não é aqui, o meu lugar não é aqui. Eu vou gastar a minha vida para servir ao Senhor. Eu amo viver, mas o meu lugar é no céu. Jesus me preparou um lugar na casa do meu pai, há muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês. Então não fique imaginando que a sua vida, o melhor que você tem muita gente que pega, não, eu quero essa chave de Abi para abrir uma porta de emprego. Gente, Jesus não é Silvio Santos. Silvio Santos é que abre porta da esperança, não é? Jesus é aquele que abre porta para que o evangelho do reino chegue e entre na tua vida, e você seja alcançado e você alcance pessoas. Jogue fora essa ideia de que você vai ser feliz aqui na terra. Tem gente que vai ser feliz e tem gente que não vai ser feliz. No mundo tereis aflições, muitas são as aflições de justos, mas se você receber a marca de Deus, seu nome vai ser escrito no livro da vida, você vai ter um lugar de delícias, onde não haverá mais morte, nem mais dor, nem mais sofrimento, nem mais lágrimas e nem mais maldição, porque todas essas coisas passaram. Amém? Quero orar pela sua vida, para você que quer ser uma coluna de Deus, para você que quer ser inabalável com o Senhor, para você que quer herdar essa garantia de vida eterna que Jesus promete. Digo para você, fique firme até o fim, porque você vai ser seduzido, você vai ser atraído para o mal, você vai ser convidado para prazeres ilícitos.
não é que todo prazer é ilícito, mas existem alguns que são atalhos para que você receba hoje aquilo que Deus quer te dar amanhã. Fique firme com o Senhor. E se você quer fazer uma aliança com Jesus Cristo, não perca essa oportunidade. Coloca a mão no seu coração, ou coloca a mão aí sobre o seu aparelho, seu dispositivo eletrônico, porque eu quero orar e abençoar a sua vida. Pai querido, em nome do teu Filho Jesus, nós queremos tomar o exemplo de Filadélfia. Nós oramos aquele que é o santo, é verdadeiro, tem em suas mãos a chave de Davi, que abre portas que ninguém pode fechar, que fecha portas que ninguém pode abrir. Queremos nos posicionar como a igreja de Filadélfia, uma igreja que perseverou até o fim, uma igreja que era fraca, Senhor Deus. Muitos irmãos são fracos, muitos irmãos estão dizendo assim, eu não consigo. Mas é uma igreja que, por causa da sua fraqueza, Deus deu uma autoridade para que eles fossem uma fortaleza diante do mundo espiritual. Quero abençoá-los, Pai, todos aqueles que têm perseverado e vencido as tentações, porque a tua palavra diz que o Senhor vai nos livrar no dia da tribulação, no dia da tentação que há de vir sobre toda a terra. Pai, escreve o teu nome na nossa vida, nos dá esse selo do teu Espírito Santo. Nós aqui invocamos o nome de Jesus, e aquele que invoca o nome de Jesus é salvo, segundo a tua palavra. Pai, tira de nós o fingimento, a mentira, enche-nos do teu poder, em nome de Jesus. Escreve o meu nome, escreve o nome dos teus filhos no livro da vida do Cordeiro, porque nós sabemos que em breve o Senhor vai chegar, o Senhor vai voltar para nos livrar da morte, do mal, para nos levar para um lugar de bênção e vida eterna. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Você que quer ser membro da Igreja Batista de Bom Retiro, não esqueça, preencha aqui embaixo no link, Rota Membresia. A igreja tem se esforçado para trabalhar com todos vocês, e os pastores estão empenhados em recebê-los como nossos membros. Ainda que você seja distante, que você mora distante, você precisa da cobertura pastoral e da bênção da igreja, amém? Deus te abençoe, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida agora e sempre, em nome de Jesus, amém. Fica com Deus, Deus abençoe.